que surgiu a ideia do podcast? O podcast surgiu quando um dia a gente estava dentro da clínica, né, e eu passei a dar aula para os pais e para os profissionais. Eu falei, por que não falar isso, né, englobando várias pessoas? Por que isso ficaria só dentro da clínica, se eu poderia atingir um público-alvo maior, passando os protocolos, metodologias, e que os pais trocassem naquele momento, porque eles trocavam muitas ideias, né, de como seria o filho no futuro, como o filho tinha evoluído, como foi chegar até ali, o momento do luto. Então, por que não trazer isso para fora, né? Porque às vezes eles falam muito em grupo, mas Sim. dá coragem para eles falarem isso de forma maior, né, para um público maior. Até mesmo como lidar em casa também, né? Como lidar em casa, que é o essencial. Qual o público-alvo que você vai querer abordar? Apenas do TEA? Na verdade, nós vamos abordar não só o TEA, mas todas as áreas neurodivergentes. E isso inclui o TDAH, o TOD, o TEA, os primos do TEA. Então, de forma bem ampla. Você poderia dar um spoiler de qual será o próximo tema? Sim, o próximo tema a gente vai falar com os papais, não é com as mamães, tá bom? E quais serão as suas abordagens? Primeiro nós vamos falar com os pais, né, como foi todo esse processo. Depois nós vamos falar sobre protocolos e metodologias. Vamos falar também sobre como lidar cada dia com as crianças dentro do seu processo de neurodesenvolvimento e como nós vamos conseguir ajudar esses pais de forma ampla, até porque o Grupo FONCare, ele vem com as características de um novo tipo de atendimento, um novo tipo de protocolo a ser utilizado dentro das metodologias científicas já existentes. Você poderia me falar um pouco como que iniciou a sua carreira, como que você iniciou o Grupo FONCare? Eu sou formada, na verdade, há 10 anos em fonoaudiologia. Trabalhei 5 anos com parte de disfagia, sempre fui da área neurológica. E dentro desse tempo eu entrei para fazer fonoaudiologia por causa do meu filho mais velho. Quando ele já estava com 5 anos de idade, eu procurei a faculdade de fonoaudiologia porque ele falava totalmente enrolado, engraçado, né? E eu queria, na verdade, ajudar meu filho. Contudo, eu não sabia que logo depois que eu tivesse grávida, né, eu teria 2 filhos com uma síndrome rara, chamada CDG, o qual também viria o autismo. E o Matheus, ele foi fazer terapia, ele vinha com diagnóstico de TDAH, e com esse diagnóstico a gente tratou ele por muito tempo. Só que ele tinha algumas estereotipias, algumas coisas que chamavam muito a atenção pro autismo. Eu fiquei 2 anos, né, por conta do Miguel e do Murilo. O Miguel nasceu em 2015, faleceu em 2015, e Murilo nasceu em 2017 e faleceu em 2018. Eu entrei numa depressão e aí no meio disso tudo uma empresa me chamou para trabalhar com a parte de auditoria de terapia voltada ao mundo TEA. E quando isso aconteceu, eles acabaram me chamando para trabalhar dentro do ambulatório. E quando eles me chamaram para trabalhar dentro do ambulatório, eu falei, não, eu não vou aceitar, porque eu não quero mais trabalhar com criança, né? Eu ainda estava naquele momento do luto, da dor. E aí eu vim trabalhar com as crianças do mundo TEA, em Osasco. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou chegar em Osasco? A primeiro momento eu trabalhava, eu atendia só de sábado. E eram poucas mães que o grupo da operadora chamou, né? Eu sou até muito grata. E essas mães, inclusive, me acompanham até hoje. Já vai fazer quase 5 anos que isso aconteceu. E só aumentando, e foi surreal dentro da época da pandemia. E aí eu fui obrigada a me retirar do ambulatório dessa operadora. Eu fui retirada do ambulatório e foi onde eu criei minha primeira clínica, que a gente até brinca, né? A ordem dos fatores não altera o produto, porque a matriz era na Penha, era uma sala, e aí veio a filial, que na verdade era em Osasco, que a gente brinca que Osasco 1 é minha paixão. E dentro disso, nós começamos a trabalhar, foram vindo outras operadoras, e um belo dia eu estava dirigindo de Osasco para casa e eu falei, gente, tá tudo errado, né? Tá tudo errado, eu acho que isso pode ser muito mais do que é hoje, né? Então, o ABA vinha sempre com muita força, né? O ABA convencional, e aí nós optamos por trabalhar com um ABA naturalista e mesclar
dentro de tudo isso, outras metodologias científicas, como a FluorTime, Sunrise, Denver, dentro do protocolo, né? E hoje, em junho desse ano, a FONCARE faz 5 anos, né? É um bebê ainda, crescendo, passando por todas as adversidades que o mundo tem dentro do TEA, mas que vem crescendo e transformando vidas. Como que é a sua abordagem com os pais? Hoje, dentro da empresa, nós temos um núcleo de acolhimento e é voltado justamente para esses pais que estão entrando, para saber como a gente trabalha, como é a abordagem da clínica, né? E dentro das unidades também, nós temos a unidade Vila Matilde, onde nós temos um projeto novo, né, do acolhimento presencial, e até o final do ano nós temos 32 encontros, assim como o podcast. E cada encontro nós vamos abordar uma situação com os pais, até para que eles troquem mesmo essas experiências, porque na verdade o que acontece? Às vezes a dor de um é a dor do outro, às vezes o processo que ele está passando o outro também passou, e aí acaba com que nessa troca de figurinha eles consigam, né, na verdade, caminhar junto. E o intuito de tudo isso é a própria empatia entre os pais, né, e de alguma forma eles acabarem se unindo dentro de um mesmo propósito, porque a gente fala sobre uma família. A TEA, na verdade, é uma família. Eu costumo dizer que o mundo não está preparado para essas criaturas tão amorosas e tão verdadeiras. E as pessoas não entendem. As pessoas acham, muitas vezes acham que é uma doença, quando não é uma doença. Também não é uma síndrome. A gente está falando de um transtorno, né? De como esse ser vê o mundo. E eu falo sempre para os pais, a gente precisa criar os filhos para o mundo. E a dificuldade dos pais é justamente essa, porque existe uma super proteção. E o céu é o limite para onde eles quiserem chegar. Então, também é feito, eu falo que o corte desse cordão umbilical com os pais. Eles precisam entender o processo, o desmame. Não é só a criança, os pais também, dentro de um processo TEA, a superproteção acaba que prejudicando. E falando também para eles a necessidade, como é feito esse tratamento, né? Porque às vezes é falado de forma errônea. Então, o tratamento, 40 horas. 40 horas é casa, clínica, escola. Nem sempre é dentro da clínica, né? Como que a gente faz esse processo de desmame de horas? Como que a gente faz o processo de desmame de algumas terapias? Como que a gente modula as terapias para que essa criança ela consiga desenvolver, né? Então tudo isso vai fazer parte e faz parte desse acolhimento que é feito por mim agora dentro das clínicas com orientação aos pais e depois fica com o grupo de acolhimento. Como que esses responsáveis conseguem identificar de uma forma mais precoce esse diagnóstico? A partir dos 6 meses, os responsáveis eles já conseguem. Como que a gente verifica isso? Através da amamentação, a criança chora muito quando despida, né? Ou não sente a falta dos pais para comer, ou quando sai. Então, algumas coisas dentro das características a gente consegue identificar, né? É um processo que você imagina que seja um autista e que você vai avaliando e vai fazendo as intervenções precoces mesmo a partir dos 6 meses de idade. Então, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, dependendo do que você fala, o pai vai buscar e busca dentro do Google, ou vai, ou inculca com aquilo. Um autodiagnóstico. Um autodiagnóstico. E aí acaba sendo algo que ele coloca na cabeça e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque um diagnóstico feito de forma errada, o pai e a mãe já estiveram dentro do luto, já participaram, já passaram por aquilo. E também dentro disso a gente precisa ver quais são os primários, né, os CIDs primários, porque às vezes o diagnóstico do TEA é um diagnóstico secundário e a gente precisa entender, porque muitas síndromes que ainda não foram catalogadas em si, elas também trazem o TEA. Então, por exemplo, foi a síndrome que eu falei até dos meus filhos, né? Ela é catalogada, tem diversos genes de alteração, alguns trazem, outros não, mas traz o autismo. Pode ser também que pessoas tenham alguns espectros que
que não entra, né, não entra no autismo. Pode ter a rigidez cognitiva ou algo desse tipo, mas não entra no autismo. Existe a possibilidade da criança ser diagnosticada com F84, mas não ser? Existem muitas características parecidas dentro dos transtornos. Outro dia, uma mãe falou assim para mim, meu filho não tem apraxia da fala, e aí as pessoas não entendem que a apraxia da fala também é ruim. Meu filho não é TDAH? Pode ser que a comorbidade do autismo tenha o TDAH naquela criança. Então, tem que ser feito realmente avaliações dentro de protocolo, ao quais direcionem a gente a um diagnóstico correto, né? E isso não só os terapeutas. Eu não estou falando só de psico, fono, eu estou falando de uma gama de terapeutas que tem seus protocolos, como o psicopedagogo, que é uma área muito importante, o psicomotricista, o fisioterapeuta, que vê isso de forma global dentro do atraso do neurodesenvolvimento, e também o neuropsicólogo. Eles conseguem, e dentro de tudo isso a gente consegue um diagnóstico melhor do que somente alguns protocolos, né, como o CARS, por exemplo, que é um direcionador. Existem diferentes graus de autismo? Sim, existem diferentes graus de autismo, e eu ainda brinco que eu não costumo colocar todo mundo junto em nível 1, 2 ou 3. Eu sempre separo, porque tem os primos, e assim como os níveis também tem os suportes. Então, eu nunca coloco todo mundo dentro do mesmo balaio, porque as características também de cada um é diferente. E quais seriam esses primos? Nós temos o Asperger e temos o X frágil, que é diagnosticado até através mesmo de exames genéticos. E para obter esse diagnóstico, quais seriam os métodos ou médicos que deveriam ser procurados? Primeiro, nós falamos sempre do do psiquiatra. O primeiro a verificar seria o pediatra. Tem o otorrino, o geneticista, que são, na verdade, a equipe, né, que vai liderar essas investigações com exames genéticos, exames neurológicos, exames neurológicos, né, para que a gente possa ter um diagnóstico fidedigno. Nós também temos o neuropsicopedagogo, que ajuda também numa área, e o neuropsicólogo também, que ajuda em outra área. Então, eles aplicam os protocolos e ali vem as diretrizes que a gente precisa. O fono também, para saber as alterações, né? Os psicólogos com a parte comportamental, o terapeuta ocupacional com a base sensorial e o fisioterapeuta com a base da global, das motricidades fina, grossa, movimentos e a parte do desenvolvimento neuropsicomotor em si. Gente, iremos finalizar hoje a conversa. Érica, você teria algum recado para deixar? Tenho sim. Os nossos encontros vão ser todas as quartas-feiras. São 32 encontros até o final do ano. Será feito toda quarta às 19 horas. Não percam o próximo, vai ser bem legal. A gente vai estar falando com os papais de como foi eles receberem, lidarem com esse diagnóstico. Vamos falar no mês das mães, né? Então a gente vai dar um pouquinho de troca aí, porque a gente sempre fala da maternidade atípica, mas nós não falamos da paternidade atípica. Se vocês quiserem nos conhecer mais, pode nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, FonCareTea. Lá nós também temos as metodologias que nós trabalhamos, a forma do nosso trabalho. Temos também os e-mails, se quiserem tirar dúvida, o WhatsApp. E nós estamos prontos para poder atender e também tirar qualquer dúvida que sejam necessárias aos pais que já estão conosco nos nossos atendimentos ou aquele que nos procurarem também. É isso.